Enorme estar aqui novamente com vocês na nossa live do conhecimento. É uma grande honra nesta noite receber os nossos convidados da área de direito. Hoje nós temos aqui os nossos convidados, Dr. José Carlos da Luz, doutora Roberta Aparecida e Aróssi Araújo, doutora Renata Mendes Botasso Pinho. Eu, neste momento, estou muito feliz por trabalhar com todos aqui na área do direito, que nós vamos nos enriquecer muito. E eu vou mostrar para vocês os nossos convidados, onde cada um terá uma fala para vocês, dentro do direito, dentro da legislação, dentro dos seus estudos, para motivá-los a estudar e, quem sabe, futuros advogados. Agora, eu quero apresentar o currículo do nosso querido Dr. José Carlos da Luz, advogado inscrito nos quadros da OAB São Paulo, sobre o número 248-179, graduado em Direito pela Universidade Paulista, Unip, em 2005. Especialização lato sensu em Direito Previdenciário, Direito do Trabalho e Processualístico do Trabalho pela Unitoledo. Atuante especializado na advocacia e consultoria trabalhista e previdenciária. Advogado do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Valparaíso. Dr. José, é um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo à nossa live do conhecimento. Boa noite a todos, a dona Ivone. Eu quero agradecer pelo honroso convite e também pelo honroso privilégio de participar junto com os demais colegas aí, doutora Renata, doutora Roberta e o professor aí, o mestre Lucas, tá? Para mim é uma honra muito grande, me sinto bastante feliz de poder participar e quem sabe orientar os vossos alunos aí a escolher uma área de atuação e, por que não, o direito. Obrigada, doutor. Neste momento, é com muito orgulho que eu apresento a nossa querida doutora Renata Mendes Botasso Pinho, formação de nível médio, nossa ex-aluna do Colégio GV, formada em Direito pela Unitoledo Araçatuba em 2014, advogada pela OAB São Paulo com atuação na área civil, previdenciária e trabalhista. Atualmente, ocupa o cargo de secretária de Desenvolvimento no município de Valparaíso. Obrigada, Renata, que honra recebê-la na nossa live do conhecimento do Colégio GV Coque Wizard. Seja bem-vinda. Boa noite, dona Ivone. A honra é toda minha, eu fico muito feliz de estar poder participando, contribuindo, né, um pouco aí com o pessoal do ensino médio. Eu agradeço muito o convite e estou muito feliz. Muito obrigada. Nossa, nós é quem agradecemos a sua participação. E agora eu quero apresentar a nossa querida doutora Roberta Aparecida e Aróssi Araújo. Doutora Roberta tem graduação em Direito na Unip de Araçatuba no ano de 2003. Pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela FMB, cujo diretor é o senhor Luiz Flávio Monteiro de Barros. Advogada especializada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho desde o ano de 2004. Proprietária de escritório de advocacia nesta cidade de Valparaíso, com uma equipe constituída por 8 profissionais, dentre eles advogados, estagiários, contadores, secretariado. Doutora Roberta possui especialização em leitura dinâmica, bem como na técnica de sustentação oral, trabalhando junto aos tribunais do trabalho na defesa oral de seus clientes. Formada em live, em coaching, pela Islike, no ano de 2019. Doutora Roberta, que prazer enorme tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda à nossa live do conhecimento.
O prazer é todo meu, Dona Ivone. É uma honra estar participando desta live. E muito obrigada pelo convite. Boa noite à doutora Renata, ao doutor José Carlos e ao professor Lucas. E a todos que estão nos ouvindo, eu espero contribuir aí com um pouquinho de conhecimento jurídico para os estudantes, que essa é a finalidade da live, né? E tentar aí convencer, por que não é, doutor José Carlos, como o senhor bem disse, por que não fazer o curso de Direito? Com certeza. Então, muito obrigada, é uma honra tê-la aqui, é uma honra tê-los aqui. Agora eu quero apresentar a vocês o nosso professor Lucas Paulo Golim. O nosso professor Lucas será o entrevistador dos nossos queridos advogados. Lucas, eu passo a palavra, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui conosco na Live do Conhecimento. Eu que agradeço. Boa noite a todos, aos senhores e senhoras. É uma alegria imensa daqui para contribuir aí para essa live com conhecimento para os nossos jovens e aí estudantes, futuros advogados ou não, mas que tem essa perspectiva de sempre mais conhecer e saber sobre as profissões. Tá? É com alegria que eu vou começar a primeira questão, aí diretamente primeiro para a dona Roberta, depois a gente vai passando a palavra, sobre a questão do mercado do trabalho. Então, o atual mercado de trabalho para advogado no país está muito competitivo e escasso. Qual é a opinião, qual a visão de vocês sobre isso hoje? Começando com a Roberta. Destinada a mim. Então, professor Lucas, o direito ele sempre foi competitivo. Todas as áreas têm as competições em todas as profissões, tá? Mas direito do trabalho, recentemente, com a reforma trabalhista que ocorreu em 2017, eu achei que o mercado ficou mais competitivo e um pouco escasso, devido aí à exterminação de direitos trabalhistas, de empregados, né? Mas, assim, o advogado é aquele que trabalha nas brechas da lei. Eu sempre digo isso. Nós temos a lei, quem aplica a lei é o juiz, e nós temos que dar conta de trabalhar ali nas brechinhas da lei. Então, aquele advogado que se especializa, que estuda a legislação, jurisprudência, ele consegue se sobressair em qualquer caso. Eu acho assim que, então, a pesquisa e ter esse jogo de cintura, essa malícia que o advogado tem que ter. Então, é competitivo, ficou mais escasso, mas eu estou trabalhando normalmente, graças a Deus. Com a palavra, senhora Renata. Sim, nessa linha de raciocínio aí, eu concordo com a doutora Roberta, né? Que, na verdade, hoje, a gente tem muitos cursos de especializações, pós-graduação, e a questão também dos estudos, dos entendimentos dos tribunais, tem feito com que, não que seja mais concorrente, escasso, mas há uma exigência aí de uma aperfeiçoação, né? Aperfeiçoamento, especialização do profissional mesmo. Então, o profissional ele tem que a cada dia se atualizar, se aperfeiçoar para ter um diferencial, né? Se destacar. Legal. Muito bem, senhor José, por favor. Sim, só para que vocês tenham uma ideia, segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, hoje nós temos 1.204.845 advogados inscritos na OAB. Então, nós vemos aí que a competitividade, como disse a doutora Roberta, ela é grande, né? Mas, vamos dizer assim, vou usar a expressão, os profissionais liberais da lei, tá? Ele tem, como foi dito também, de se reinventar. E nós vamos talvez falar mais adiante, mas já podemos adiantar aqui, nós temos uma dificuldade também muito grande no nosso país, que é, sem fazer crítica, mas às vezes o legislativo. E as leis, às vezes, elas são elaboradas e elas trazem falhas técnicas também, que isso leva o advogado a ter espaço. Por quê?
porque o advogado é o único que tem o poder de postular. O juiz não postula, ele é inerte, tá? Caso as discussões têm que chegar até o juiz para que ele decida sobre aquilo. Então, nós temos também isso aí. Então, um advogado hoje estudioso, que se debruça nas leis, e aí, tá, a doutora usou aí como brecha, mas, na verdade, também ele consegue, às vezes, defender de forma técnica o direito do cliente e trazer uma resposta e fazer com que essa lei, que, às vezes, carrega em si um pequeno vício ou até um grande vício por conta do resultado, ele consiga, aí, com um trabalho técnico de conhecimento do direito, fazer justiça, porque essa é a função do advogado, que ser advogado ele é essencial para a justiça. Então, apesar de tudo isso aí, nós temos aí, a cada dia surge mais espaço. Conforme a doutora disse, aí a lei trabalhista que alterou em 2019, ela, na verdade, ela fez uma seleção até, tá? O advogado que não estuda, o operador de direito, de modo geral, que não estuda, que não debruça, ele tem, por certo, algumas dificuldades. Mas o advogado que já se preocupa em estudar, em oferecer um trabalho de, vamos dizer assim, de qualidade para o cliente, ele consegue ver aí um horizonte, tá? Porque essa lei acabou trazendo horizonte para os advogados que dedicam. Então, a ideia seria o seguinte, aos operadores de direito que dedicam. Tá? Então, hoje, até a doutora pode afirmar isso aí, que até pouco tempo atrás diria o seguinte, quem não tem dificuldade de advogar, procure a área trabalhista. Hoje já não é mais assim. Tá? A área trabalhista é uma das áreas mais intrincadas, por conta de que ela saiu, que nós falávamos do jus postulante, mas hoje, para advogado, ela se tornou bastante técnica, tá? E essa lei ela trouxe muitas falhas também, e com o advogado aí, ele atento, ele consegue vamos dizer assim, um espaço legal. Ok, muito obrigado. Alguém gostaria de complementar, falar mais alguma coisa? É só para explicar um pouquinho, assim, que a gente está utilizando muitas palavras técnicas, mas, assim, no direito do trabalho existe um termo jus postulante. O que é? O empregado, ele pode entrar com a sua reclamação trabalhista, ele mesmo, sem contratar advogado. Isso, salvo em caso de recursos especializados, como recurso de revista, né, em que o empregado ele precisa do advogado. Só que agora, como bem disse o doutor José Carlos, o direito do trabalho está ficando muito técnico mesmo. As leis estão muito difíceis de ser interpretadas. O advogado, o empregado, ele não tem condições de ler uma lei e fazer uma petição inicial. É muito difícil, a não ser que seja empregado intelectual, trabalho intelectual, né? Mas o empregado, aquele que trabalha na usina, ou que trabalha, o motorista, por exemplo, que é quem eu defendo muito, não tem condições. A gente vê que não tem condições, porque até a gente esbarra com bastante dificuldade, né? Então, hoje, no direito do trabalho, embora ainda exista essa previsão de jus postulante, a pessoa do advogado é essencial para a justiça. Isso está na Constituição Federal, né? Então, somos importantes para a justiça. Instrumentos de provocação da justiça. Com certeza, né? É uma área que, assim como nós da educação, tem que continuar em constante aprimoramento, aperfeiçoamento, né? Então, vou passar para a próxima questão, tá? Vou dar início aí com o senhor José. A que atribui essa grande procura pelo curso de Direito no Brasil? O curso de Direito, podemos dizer assim, ele é de fácil acesso. Então, talvez essa a grande procura. Então, por ele ser de fácil acesso. Porém, talvez não seja tão... Por que eu falo assim, cumprir? Porque cumprir o curso de Direito hoje não basta que esse aluno ele frequente a faculdade, porque depois ele terá que enfrentar o exame de ordem. Tá? E o exame de ordem da OAB, ele é difícil para o acadêmico, para o bacharel em Direito. Aquele que se forma por melhor que seja o currículo de uma faculdade, né, que é regulamentado pelo MEC, todos nós sabemos disso, mas
é necessário que esse aluno ele passe na OAB. Porque para o operador de direito, ou seja, para o bacharel em direito, o diploma só não é suficiente. Abre um leque de concurso, mas ele não te dá um alcance no mercado, tá? Como profissional, como... Então, a procura talvez seja a facilidade de você, porque tem aí questão econômica também, tá? O curso de Direito não é um curso tão caro, é um curso assim, que praticamente toda a massa da sociedade hoje, pelo menos... Não sei o que falou aqui, não tem nada a ver, tá? A massa da sociedade ter acesso. Então, mas a dificuldade talvez esteja na questão de prosseguir. Então, querendo ou não, apesar de a procura ser muito grande, mas essa acaba havendo uma seletividade, como porque nós temos aí o exame de ordem, tá? E também, porque o curso, nós vimos agora há pouco, o curso de medicina, ele não é todos que têm acesso, tá? O curso de medicina ele é muito caro, tá? Nós vimos também que eles fizeram uma pergunta os doutores, os médicos, tem matemática? Então, talvez seja uma dessas questões. Muito procuram sair fora de outras matérias, tá? Porque o direito ele é mais leis, é mais escrita, tá? Mas eu entendo que o direito, mais vou repetir aqui, ele é procurado, tá? Porque é bom que os alunos entendam isso por conta do fácil acesso. Mas é um curso de difícil conclusão, tendo em vista que não basta ser um bacharel em direito. É necessário até, que eu acho que é uma satisfação, que aquele que cursa um curso de direito, ele consiga, ao menos, a carteira da OAB. Dizendo também, dizer que o curso de direito, ele abre um leque, um acesso para as demais carreiras jurídicas, que são também nobres, como procuradorias, nós vamos ter aí delegados, nós vamos ter aí promotores de justiça, nós vamos ter aí juízes. Então, o direito ele abre um espaço muito grande para aquele que gosta da área jurídica, tá? Mas toda essa área, ela exige muito esforço, muito empenho e estudo constante. Tá? Ela não é dizer que você formou em direito e você está tranquilo, não. O operador de direito, ele estuda constantemente. Não é possível você tocar uma causa sem você, como a doutora já disse no início, se ater à jurisprudência e entendimento, até porque hoje nós temos, depois nós vamos falar mais na frente, do direito moderno, mas nós temos as questões do efeito repetitivo dos recursos, tá? Então, talvez essa é a minha visão a respeito, e o conselho que eu dou e chama atenção também, porque é muito fácil acesso, mas talvez não seja tão fácil prosseguir e obter sucesso nessa área. Muito obrigado. Passando a palavra, senhora Renata, por favor. A respeito porque é muito procurado, assim, eu acredito que seja, como o doutor José Carlos disse, né, pelo leque de oportunidades, né, que o direito oferece. Tem vários ramos de atuação. O profissional, aquele que conclui, né, a graduação, o bacharel em direito, ele não fica limitado ao exercício da advocacia, por exemplo. Ele pode tomar outros rumos, como o doutor José Carlos mesmo disse, né, área de concursos, dependendo aí da sua afinidade, né, do que você se identifica mais. Acho que é a grande questão, né? Por que o direito? Mas eu não quero advogar. Não, tudo bem, você não precisa, assim, advogar. Tem os requisitos lá para quem vai fazer concurso, mas você pode, né, finalizar a sua vida profissional em outro ramo, né? Não só a advocacia. Muito obrigado. Senhora Roberta, por favor. Complementando a resposta dos colegas, realmente o curso de Direito ele é economicamente acessível e por isso tem grande procura, o pessoal entra, né? E aí eu vou contar assim um pouquinho como que eu consegui a minha ascensão profissional, como que foi. Primeiro, eu fui professora de matemática. Chegou no último ano, o terceiro ano de colegial, o meu marido, não, vamos fazer direito, você fala bem, tem um bom português, vamos tentar o direito, é mais esse leque de opções, né? Eu falei, meu Deus, mas direito, aqueles livros, pensei já nos livros. Gostava de ler, sempre estudei muito, né?
E aí fui fazer direito. No primeiro ano quase tranquei a matrícula, porque não tem nada a ver com o direito, a gente vê economia, português, que eu vou entrar nessa questão, e aí fui conversar lá, não deixou fechar a matrícula. E o que me fez essa ascensão profissional, no meu caso particular, foram as minhas notas na faculdade, porque quando eu comecei o estágio, pediram as minhas notas. E depois, para permanecer no escritório advogando, eu tive que mostrar o meu histórico da faculdade. E aqui, como advogado fala e prova, o doutor José Carlos sabe que é um NIP. Na época que nós cursamos, não é, doutor? Não era uma faculdade fácil, não. A gente entrava, jogava o RG lá, entrava, né? Mas aí, para sair dali, tinha que espernear. Então, gente, eu pedi autorização para a dona Ivone para mostrar, assim, ó, eu não sei se dá para ver, mas as minhas notas na faculdade de Direito, esse acho que foi o primeiro, segundo e terceiro semestre, não sei se está dando para ver certinho. Depois nós tivemos o outro ano, ó, a minha nota menor foi 8,5. E para eu conquistar esse currículo aqui, eu tive que estudar demais. E a minha sorte é que eu tive, embora eu tenha feito Mordecão, Vicentão, eu não tinha, meus pais não tinham condições de pagar uma escola particular para mim, eu saía da escola, ia lá para a biblioteca municipal e me matava naqueles livros. Chegava em casa, tomava remédio de alergia, né, porque era tudo muito, assim, antigo, e eu lembro até hoje isso daí. E foi muito difícil para mim conseguir aprender o português de uma forma intelectual, porque no direito, quem pretende cursar direito, tem que saber o português, a norma culta, tá? No direito você não pode usar coloquial, não. No direito você tem que saber a norma culta, tanto a escrita como a oral. Eu faço sustentação oral nos tribunais e eu já vi muitos desembargadores, doutora, olha, não é isso, é assim, então você passa vergonha mesmo, tá? E na parte escrita também, se você não tiver um bom português, você não passa aquilo que você quer passar, né? Deseja passar. Então, assim, para quem está aí querendo cursar, pensando em cursar o direito, eu já vou falar. Quem estuda português, continua estudando, e quem não estuda, corre atrás do prejuízo, porque eu tenho certeza que o doutor José Carlos e a doutora Renata vão concordar que a escrita e a fala são os instrumentos de trabalho do advogado. Tá? A escrita e a fala. Para vocês terem uma ascensão profissional, não significa que vocês têm que ter esse histórico, não, gente. Eu estou falando assim, que o meu caso foi assim. Pediram isso para mim, minhas notas. Olha, eu quero ver suas notas para eu te contratar. Então, eu tive, ainda bem que eu sempre estudei, né? Mas muitos não precisam ter essas notas, é lógico. Apesar de que se você for fazer um concurso jurídico, você vai ter que estudar muito mais, a gente sabe. Eu, antes de advogar, eu fiz magistratura na terceira fase, tá? Repeti na terceira fase, faltava oral, mas não era, acho que, o destino. E o destino me levou para a advocacia, assim, mesmo firme. Foi onde eu me enraizei. E fica essa dica, gente. Atenção pro português. Norma culta. Viu? Obrigado, dona Roberta. Agradeço aí. E a próxima questão, vamos iniciar aí com a senhora Renata. Como você avalia, ou como vocês avaliam, o relacionamento da tríade advogado, justiça e leis no Brasil? A doutora Roberta já falou, né? Já deu uma deixa aí a respeito do advogado. O advogado, ele é essencial para a administração da justiça, né? Então, essa é a razão de ser do advogado, esse é o papel do advogado. Ele busca a justiça, e busca a justiça por meio das leis.
Então, no meu entender, o relacionamento é esse. O advogado, por meio das leis, ele busca a justiça. Ok. Senhora Roberta? O advogado, ele é a justiça, para ficar mais didático. A justiça é inerte, tá? Então, ela tem uma venda, e aí o advogado vem, através da ação, e tira a venda da justiça para ela enxergar o direito. Então, quem pleiteia o direito é o advogado. É o advogado quem forma toda a história e o que ocorreu com o cliente. Por isso que eu falo que a escrita é muito importante, né? Então, o advogado vem, tira a venda da justiça e o juiz aplica a lei no caso concreto. Então, a tríade, para mim, é o seguinte: o advogado, ele faz justiça através das leis. A tríade, para mim, é isso daí que significa. Ok, muito obrigado. Senhor José Carlos, por favor. As colegas aí, a doutora Renata e o doutor Roberto, foram muito felizes na colocação e praticamente não tem nada assim que acrescentar. Mas podemos, assim, só usar a palavra diferente, mas vou dizer a mesma coisa porque, como eu disse, não dá para acrescentar. Advogado de justiça, às vezes, deve interagir de forma harmônica. Tá? E por quê? Equilibra em fazer com que a lei e a justiça haja equilíbrio em prol da sociedade. Então, essa trilha do advogado, justiça e lei no Brasil. Então, outra coisa que é muito importante nessa trilha também é que a realidade do direito deve acompanhar a evolução da sociedade. Então, o advogado ele deve equilibrar isso aí. E, dentro dessa situação, ele tentar demonstrar, às vezes, até mesmo para os julgadores e para os legisladores, porque como o direito, as leis, ela deve acompanhar a evolução de uma sociedade, de que, olha, nós precisamos de lei para regular isso aqui. Olha, nós precisamos, hoje a sociedade mudou, é necessário que essa lei seja interpretada dessa forma para que ela alcance o seu fim social e haja equilíbrio nessa sociedade. Então, dizendo em outras palavras, tudo que as colegas disseram aí. Muito obrigado. Próxima questão. Então, baseado nas experiências de mercado que vocês obtiveram ao longo da carreira de vocês, falando diretamente a quem deseja fazer o curso de bacharel em Direito, quais as áreas mais concorridas? Para quem começar? Desculpe. Para o senhor José. Então, vamos lá. É difícil falar uma área concorrida. Tá? Vamos supor, igual a doutora falou, aqui na nossa região, talvez a área mais concorrida, nós vamos ter o direito do trabalho e o direito previdenciário. Tá? Mas se nós vamos lá para São Paulo, tá? Nos grandes centros, nós vamos ter aí talvez o direito tributário. Nós vamos para os grandes centros econômicos de empresas, vamos lá para Manaus, talvez ali nós vamos ter mais um direito empresarial. Então, isso depende muito da região e depende muito da necessidade da sociedade, como nós dissemos ali, quando nós falamos da crise. Tá? Depende muito da necessidade da sociedade. Então, não dá para falar qual é a área de maior destaque, mas e que vai determinar essa área de atuação a sociedade que vai dizer isso. Então, e aí vai olhar para o aspecto cultural daquela sociedade, econômico daquela sociedade, porque aí nós vamos qual o tipo de empresa que desenvolve nessa região. Então, na nossa região, nós temos usinas. Se nós formos lá para o Mato Grosso, nós já vamos ter lá o eucalipto, tá? Então, isso depende muito da questão econômica, tá? Regional, podemos dizer até cultural também. Tá? E isso é que vai determinar, vamos dizer assim, a área de atuação de um advogado, que vai ser a necessidade da sociedade. Ele vai olhar a necessidade da sociedade e vai falar, esse é o caminho que eu devo seguir, porque essa sociedade ela está desguarnecida aqui, ela precisa ser protegida, porque quem administra o direito
é o advogado, né? Que é aquele que tem o poder de postular. Então, eu diria que seria essa a minha visão, tá? Ok, muito obrigado, senhora Roberta. Eu também concordo com o Dr. José Carlos. Todas as áreas são concorridas, né? Mas eu acho assim que já há quase 18 anos advogando, eu cheguei à conclusão de que a concorrência a gente se derruba com muito estudo e persistência, né? Você tem que se destacar, você tem que estudar, você tem que se aprimorar sempre. E aí você vence a concorrência dessa forma. É isso que eu percebi e percebo ainda até hoje. E é assim, né? Obrigado, senhora Renata. Eu concordo com os nobres colegas e não tenho nada a acrescentar. Realmente é o que o doutor José Carlos falou, doutora. Sim. Bem, próxima questão, iniciando aí a senhora Roberta. Em se falando do direito empresarial, sua grande expertise, como os senhores veem a área da advocacia empresarial no Brasil, onde ainda há possibilidade de crescimento? Sim, muita possibilidade de crescimento. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a minha especialidade é motorista carreteiro. O Dr. José Carlos e Renata deve saber. E a lei mudou. E eu falei, nossa, a lei mudou, eu vou ter que mudar de área, porque tem tempo agora entrou tempo de espera e reduziu direitos. Mas é aquilo que eu falei. A gente vai comparando a lei com a Constituição, vai pedindo a inconstitucionalidade de certos institutos, e eu consegui crescer ainda mais dentro dessa reforma, a equipe cresceu interpretando a lei. Por isso que é muito importante, eu torno a frisar, a questão do português de interpretação. O advogado ele tem que saber interpretar as leis. Tá? Nós temos várias formas de interpretação, que quem aí for cursar um curso de direito vai saber que tem a gramatical, mas a gente não pode só ir na gramatical, tem que ser na sistemática. E eu gosto muito da sistemática, porque na sistemática eu pego a lei, vejo se ela está de acordo com a Constituição, aí ela não está. Então, peraí, então vamos pedir o direito aqui, pedir a inconstitucionalidade da lei, né? Da norma. E é assim que o advogado tem que trabalhar. É perdigueiro mesmo. O advogado tem que ser espinhoso. Vai atrás, não tem jeito. Senão, você não tem que deixar o seu cliente sair do seu escritório sem o direito. Ainda que ele não tenha, você tem que dar um jeito de achar. Então, é assim que a gente tem que trabalhar e não tem outro jeito. É a forma de estudar. Muito bem. Senhora Renata, por favor. Eu acho que não só o direito empresarial realmente ele está em crescimento, né? A questão do empreendedorismo também está bem em alta, né? Então, esse ramo do direito está crescendo. O advogado, o direito, as normas e o profissional, né, jurídico, aí, das carreiras jurídicas, não só no direito empresarial, como a doutora Roberta falou, no direito do trabalho, ele tem que acompanhar essa evolução, ele tem que se atualizar. O aluno aí que está pensando em fazer o direito, ele tem que entender que ele vai estudar muito na faculdade, mas a vida profissional dele vai ser uma constante atualização, ele não para nunca de estudar. Você vai se aperfeiçoando, se atualizando para acompanhar a evolução. Nós podemos dizer que o direito, ele regula as relações jurídicas, e as relações jurídicas estão sempre modificando. Então, nós também, profissionais do direito, tem que estar sempre em modificação, em mutação, para se diferenciar, se destacar e poder, igual a doutora Roberta falou, né, defender as pessoas, né, procurar o direito e fazer a justiça. Ok, muito obrigado. Senhor José Carlos, por favor. Eu também acompanho as colegas, eu posso dizer que elas foram bastante felizes na maneira de expressar a respeito da pergunta que foi feita. É bastante estudo, como foi dito aí, tá? Isso é a única perspectiva.
E sempre que a lei conflita com a Constituição, nós podemos dizer aí que tem-se um vício. Tá? E esse vício ele tem que ser sanado pelo operador de direito. E o operador de direito capaz assim, tem poder de provocar é o advogado. Tá? Então, o direito empresarial, eu posso dizer para você que ele vai ser sempre, vai estar sempre em ascensão. Tá? E porque quando nós falamos também do direito empresarial, nós não podemos esquecer que nós estamos falando de direito do trabalho, direito civil, direito tributário, tá? E por que não direito previdenciário? Porque o direito previdenciário ele tanto regula o contribuinte, que é aquele que nós chamamos de segurado, como ele vai regular o contribuinte, que é a empresa. Então, essa área do direito empresarial, ele envolve todas essas outras áreas. Talvez isso não seja tão notório na nossa região aqui, porque nós não é um polo empresarial, mas aonde existe o polo empresarial, onde estão aí essas montadoras aí, a gente vai ver isso com mais, vamos dizer assim, com mais força, com mais frequência, onde que o direito empresarial ele vai abranger todo o direito tributário, a especialidade do direito tributário, a especialidade em direito civil. Nós vamos ver a especialidade em direito previdenciário, a especialidade em direito trabalhista, entre outros, porque o direito ele se comunica. Tá? Então, só aí acrescentando essa fala a respeito da feliz colocação das colegas. Muito obrigado. Agora começamos aí pela senhora Renata. Que lições você tem tirado do exercício do direito? Quando eu fazia a minha faculdade, eu consegui um estágio, né? E eu fazia um estágio com um juiz e ele falou uma coisa que eu acho que é muito importante no direito, que é uma das lições, assim, principalmente para quem também está optando aí pelo direito, que o direito é um dos ramos mais democráticos que nós temos nas profissões, no meu entender. Além da gente ter uma facilidade, né, não é um custo tão alto para você cursar um curso de direito, em vista de algumas faculdades que nós temos, né, outros cursos. E é um curso, assim, que você consegue almejar, conseguir um sucesso profissional somente com o seu esforço. Não depende muito da sua situação financeira, da sua situação familiar, ou se você tem alguém na família que já é. A gente pode ter, por exemplo, os concursos públicos, que têm amplas oportunidades aí no concurso público, e é uma forma justa e democrática de avaliação e que depende unicamente do seu esforço, da sua dedicação. Você se dedicando, você consegue, sim, almejar uma vaga em concurso aí dos seus sonhos. E essa é a lição que eu tiro do direito, que independente da sua condição financeira, eu não tenho dinheiro para montar um escritório, alguma coisa. Você quer almejar um concurso público, você estude que você consegue chegar até lá. É uma forma de você ter sucesso na sua vida profissional, ter uma estabilidade aí financeira, porque dependendo do concurso, a sua remuneração vai ser muito boa e você consegue realmente crescer financeiramente, profissionalmente, melhor qualidade de vida para você, para sua família. Esse é o meu entendimento. Obrigado. Senhor José Carlos. Eu também faço jus aí às palavras da colega. Realmente que nós podemos tirar como lição do direito, do exercício do direito, é isso. Tá? Ele traz uma certa igualdade por conta de que ele é acessível. E uma vez que você se dispõe a cursar direito, mas eu vou ter que dizer dessa forma, com responsabilidade. Por quê que eu digo isso? Porque o operador de direito ele vai lidar com a saúde das pessoas, ele vai lidar, às vezes, com a vida das pessoas, vai lidar com o patrimônio das pessoas. Tá? Então, por isso que eu usei essa expressão, pode parecer um pouco agressiva, mas não é, tá? E que exige do estudante do direito a responsabilidade. E quando ele observa essa, vamos dizer assim, essa viga mestre, ele alcança igualdade, porque quantas pessoas
de família humilde, como a doutora falou, também venho de família humilde. Eu estudei depois que eu casei, tá? E eu fiz suplência, então ela falou do português, aí eu vou até abrir um leque, vou aproveitar que os alunos têm ciência disso aí. E eu tive muita dificuldade com o português, porque nós usamos a escrita e a palavra, e tem que se escrever bem, porque se você colocar, vamos supor, uma crase não há, ou uma crase A, você deixar de colocar ali, uns para sinal, então aí os professores da área discutem isso aí, então não vou entrar no mérito. Mas vou falar acento ali que muitos não concordam. Você deixar de fazer isso, você dá sentido diferente a uma frase. Então, imagina a dificuldade que eu enfrentei, mas eu consegui chegar até aqui. Então, o direito ele tem um princípio de igualdade. O que basta, foi o que a doutora falou, doutora, é vontade. Então, aquele estudante que tiver vontade de vencer, de alcançar uma posição, é possível. Tá? Do bacharel em direito que nós vamos ter o advogado, que nós vamos ter o procurador, o juiz, nós vamos ter o desembargador e aqueles ministros que nós vemos lá no STF, no STJ e no TST, ou seja, vou melhor falar, porque no Supremo Tribunal Federal, tá? E nós vamos ter lá no Tribunal Superior do Trabalho e no Tribunal Superior de Justiça. São aqueles ministros lá, ou seja, áreas de sonho de muitos operadores de direito. Então, uma pessoa aqui embaixo, às vezes, vamos supor que ganha um salário mínimo. Se ele investisse dinheiro, ele estudar, pegar esse dinheiro e falar, não, eu vou estudar, eu vou ser um profissional de destaque, ele tiver disposição para estudar, ele pode alcançar um patamar elevado na sociedade e de notório conhecimento. Não que a posição que eu ocupo, eu estou satisfeito, graças a Deus eu vi aí que os demais colegas também estão satisfeitíssimos e se sente muito honrado na posição que ele alcançou. Mas, então, a lição que nós podemos tirar do direito que ele... e outra, o direito ele é tão interessante porque tudo que nós fazemos envolve direito. Quando eu compro, eu vou lá no supermercado, o direito está ali. Quando eu tomo o volante do meu veículo, o direito está ali. Então, o direito é assim, as lições que nós podemos tirar em infinitas, mas o conselho que nós podemos dar para os alunos aí que nos ouvem é que ele não pode dizer o seguinte, eu não tenho oportunidade de ser alguém na vida porque, às vezes, meu pai não tem condições econômicas. Tá? Não, na área do direito é ele que vai abrir, é ele que vai fazer a oportunidade. Ok, muito bem. Obrigado, senhora Roberta, por favor. O exercício do direito, as lições que eu tirei durante todo esse tempo aí, advogando mesmo, para mim é muito prazeroso você entregar um direito para o seu cliente, seja economicamente falando, seja através de uma ordem judicial de fazer, ou deixar de fazer alguma coisa, deixar de violar o direito de outrem. Então, assim, para mim é sempre muito prazeroso, muito prazeroso. E o advogado, existe um princípio no direito que é chamado completude do direito. O direito, ele é completo, ainda que não seja, nós temos que completá-lo. Nós temos que, o advogado, o operador do direito, ele tem que cobrir todas as lacunas jurídicas, tá? Não pode deixar de ser entregue direito para ninguém. É um non-linked, né? É um princípio da completude do direito. Então, por isso que é interessante mesmo você ter um bom estudo, pesquisas jurisprudenciais. O que é isso, jurisprudência? Jurisprudência é aquele direito que não está na lei, mas que os tribunais, são decisões repetidas dos tribunais e que são aplicadas na resolução de um caso concreto que não é regido por lei. Então, às vezes, o juiz decide de acordo com a jurisprudência. Então, é muito importante você exercer o direito com responsabilidade, como disse o doutor José Carlos da Luz, sabendo que se não existir a lei, você tem que ir para a jurisprudência, se não existir jurisprudência, para a analogia. Analogia é você tentar aplicar uma decisão parecida para um caso concreto,
e explicar para o juiz, olha, aqui a decisão é parecida, dá para resolver dessa forma. Então, você vê que o advogado, ele monta tudo, apresenta para o juiz, com a defesa da empresa, decide. É assim, então a gente elabora e tem que conseguir elaborar de qualquer forma. Não é muito prazeroso o exercício do direito, muito. Muito obrigado. Então, agora, começando aí pelo senhor José Carlos, quais as perspectivas aí que vislumbram para os futuros profissionais da área do direito, ou os requisitos básicos que eles devem ter? Quais conselhos vocês dariam para esses futuros estudantes? Bom, vamos falar aí dos futuros estudantes, né? Ou dos estudantes e futuros operadores do direito. Vamos fazer essa colocação, porque senão depois eles vão falar, professor, mas nós estudamos tanto, o senhor falou que nós vamos ser futuro, nós já somos. Brincadeira. Para descontrair um pouquinho. Eu diria o seguinte, que toda a grande caminhada, ela começa com os primeiros passos. E os primeiros passos desse estudante está aí onde ele estuda, no colégio. Está no português, na matemática, na história, na geografia, sociologia, tá? Então, é aí que ele tem que já começar a ser bom aí. Para o direito português, tá? É necessário que ele se atente ao português. Mas o operador de direito também é necessário que ele tenha um conhecimento um pouco mais vasto, tá? Porque você vai lidar aí, querendo ou não, com biologia, você vai lidar aí com ciência médica, ainda que a gente vai ter os nossos auxiliares profissionais da área. Então, é assim que eu diria que eles têm que começar aí. E a hora que eles forem para a faculdade, eu vou falar aqui sem nenhuma crítica, tá? Mas eu tinha colegas na faculdade que eles chegavam só na hora da chamada. Ou eles incentivavam o professor a fazer a chamada, sair, voltava, depois ele pegava as anotações que nós fazíamos e estudava para a prova. Ficava de exame e conseguia ser aprovado no ano letivo. Mas eu estou pegando de exemplo um colega. Esse tempo no supermercado de Araçatuba, eu vi lá ele fazendo o quê? Com todo respeito, tá? Eu vi ele, não estou menosprezando, mas ele cursou o curso de Direito. E esse rapaz que eu estou falando aqui, ele tinha vontade de advogar, tanto é que ele escreveu como estagiário na OAB. Ele escreveu como estagiário e ele acompanhava um advogado na época, por todo lugar que ele ia como estagiário. Ele falava que fazia audiência, fazia isso, fazia aquilo, e ele tinha uma certa empolgação pela área da advocacia. E eu vi ele no supermercado montando aquela, acho que é promotor de vendas que fala. Então, com todo respeito, não estou desprezando, mas porque o sonho dele era advogar. Tanto é que ele se inscreveu como estagiário na OAB, porque pode depois do terceiro ano. E ele até hoje não conseguiu ser aprovado no exame de ordem. Então, aquele que pretende a carreira jurídica, é necessário que a faculdade ele leve muito a sério e não fica naquela ideia de que na prática é diferente. Não existe uma boa prática se não existe uma boa teoria. E tudo que é ensinado na faculdade, por mais que pareça irrelevante, aquilo é de fundamental, é o alicerce. Se a pessoa não cursa na faculdade com responsabilidade o curso de Direito, é como ele construísse uma casa na areia sem alicerce, tá? Ou como ele construísse um prédio sem as vigas mestres. Tá? É necessário, então, que os alunos aí que nos ouvem, tá? Que preza, que tem desejo de ser um futuro operador de direito, que ele se dedique. E no que eu vejo, eu acredito muito na juventude. Tá? Nós vemos aí, hoje, profissionais de direito em alto escalão, jovens aí, que não têm medo de fazer confronto, tá?
tentando aí combater a corrupção de uma forma bastante assim, elegante até e com bastante bravura. Então, eu acredito que a juventude e o futuro que a gente espera para os funcionários, tá? Ou advogados, operadores na área de direito, é que cada vez mais se fortaleça no conhecimento. Porque se você fortalecer o conhecimento, como a doutora falou, estudando entendimento dos tribunais, você estudando a Constituição Federal, você vai conseguir atuar no direito com bravura. Tá? Porque o direito ele é o meio de se fazer justiça e quem aciona a justiça é o advogado. Tá? Quem aciona a justiça é o advogado. Tá? Mas independente da área que ele vai atuar, porque se ele pretende ser juiz, se ele pretende ser promotor, se ele pretende ser delegado, ele vai precisar de dedicar bastante na faculdade para que ele possa depois escolher a área de atuação. Ok, muito obrigado. Senhora Roberta, por favor. Só complementando, assim, o pessoal que entra no escritório para estagiar ou para advogar mesmo, eu sempre falo, gente, quer ser advogado? Tirando o português, a responsabilidade do curso de direito, você tem que ter ousadia. O advogado ele tem que ser ousado. Eu falo que o sangue da OAB tem que correr nas veias. Tem que correr nas veias, senão o juiz massacra. E você não consegue fazer nada em favor do seu cliente, na audiência ou no tribunal. Então, assim, gente, quer ser advogado? Não tenha medo de, com todo respeito aos juízes e desembargadores, eu amo, viu, gente? Não tem nada, só assim, mas não tenha medo. O nosso código de ética garante igualdade. Nós estamos em pé de igualdade com a magistratura, né, com os procuradores e todos os delegados, as outras carreiras. Então, não tem por que temer. Se você tem conhecimento, se você fez a sua faculdade com responsabilidade, você tem que ser ousado e você tem que sempre passar segurança para o seu cliente. Advogado inseguro, o cliente não quer não, porque ele não vai saber se defender lá numa audiência, num tribunal, ele espera o advogado. E, ó, eles têm uma facilidade de perceber quando você não sabe nada, ou quando você está perdido, ou você está inseguro, tremendo, porque a primeira audiência eu quase morri. Vou falar a verdade, eu tremi, fiquei branca, não é, doutor José Carlos, doutor Renato? A primeira audiência é um horror, mas a gente tem que se fazer de seguro. Pois aí a gente vai acostumando. Então, para mim, assim, requisitos, ousadia, um bom português, segurança, transmitir segurança para o cliente, isso é essencial. Muito obrigado. Senhora Renata, por favor, vamos lá. Só para complementar, né, o que os colegas falaram, realmente o português ele é muito importante. O pessoal aí que está no ensino médio, né, que tenha aí uma afinidade pelo direito, comece, né, a se dedicar ao português, porque é muito importante. E agora é o momento de você aprender, né, o português. Porque quando você entrar na faculdade, você vai aprender outras coisas. Então, você tem que trazer uma base aí do nível médio para você poder conseguir acompanhar depois a graduação. E o que muita gente, eu acho que fala, né, é que para fazer direito precisa gostar de ler. Realmente, assim, não é algo taxativo, né? Gostou de ler, vai fazer direito. Não é assim. Mas realmente você precisa ter um costume de leitura, porque é isso que você vai fazer na faculdade, né? Basicamente é a leitura de leis, de doutrinas. A sua vida acadêmica vai ser guiada pela leitura, né? Pelo seu estudo. E complementando, realmente, você escolhendo por essa área, ou por qualquer outra, acho que também cabe, você tem que fazer uma boa faculdade, você tem que se dedicar, se esforçar. E como o doutor José Carlos falou, eu acredito que a prática e a teoria, ela caminha junto. Você não pode ter só a teoria ou ter só a prática. Se você tiver a possibilidade de ter a prática durante o seu curso, é muito, muito bom, vai ser excelente tanto para a sua graduação quanto para a sua vida profissional. Eu posso dar como exemplo, assim, que eu consegui fazer estágio durante o meu curso de Direito e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida,
porque além de ter me ajudado muito, facilitado muito o meu aprendizado na faculdade, também me ajudou muito na vida profissional. Mesmo nas audiências de primeira, né? Mas você tem uma base, consegue entender melhor, né, a teoria na faculdade, e também tem aí um suporte para poder começar a sua vida profissional. Muito obrigado. Lucas, não sei se eu tenho tempo ainda, mas assim, o advogado ele tem que ser inerente a ele o poder de persuasão, que é o poder de convencimento. Como que ele vai ter esse poder de convencimento? Ele vai ter estudando, sabendo a teoria e a prática, sempre andando juntas, né? Teoria e prática. Seria a boa argumentação, né? Uma boa argumentação, fundamentos, né? Tipo assim, o juiz falou, você devolve, tem que saber que você sabe também, igual a ele. Peraí, não é assim, né? Vamos conversar aqui, porque eu estudei também, eu tô aqui, eu mereço. A OAB hoje, só para falar, só assim, para mostrar para o pessoal que está querendo estudar, de 10 passa 8, tá? Hoje a média, eu estava olhando no último exame, que teve agora em janeiro de 2020, de 10 passaram 8. Então, tá difícil ainda a aprovação. Tem que estudar, não tem jeito, mas compensa. Isso, puxando a sardinha para o meu lado, não pode esquecer do referencial filosófico político, né? Que é muito importante também, né? Contratualistas, Aristóteles, enfim. É com muita alegria que a gente agradece pela contribuição de vocês para a nossa live de conhecimento de hoje, diante das questões. Eu gostaria, aí começando pelo senhor José Carlos, que você é pai de 2 alunos nossos, né? Deixa uma mensagem para nós, com muito carinho, por favor, para a gente encerrar. Eu sou pai do Lucas e da Laura, tá? E eu vou aproveitar aqui falar, o Lucas, ele escolheu por opção própria o direito. Eu nunca disse para ele, você tem que estudar direito, porque eu entendo que escolher uma profissão, ela deve nascer da aptidão, ou seja, a escolha ela deve ser de acordo com a aptidão que aquela pessoa tem. E eu tenho orgulho em falar, ele está no último ano, então no início do ano ele prestou o exame de ordem, tá? Passou na primeira fase, teve uma boa pontuação e está aguardando a segunda fase por conta do Covid, mas ele, antes de concluir a faculdade, ele já foi aprovado na primeira fase, está aguardando a segunda fase, tá? Ele é muito dedicado, ele me ajuda bastante aqui, eu passo para ele casos do início, lógico, eu passo esse aqui assim, 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 e depois foi o que a doutora falou ali, o direito ele exige muita perspicácia, tá? E perspicácia não é astúcia, é diferente, perspicácia é a capacidade de você mostrar que o seu cliente ele tem direito em relação àquela situação e talvez se não fosse mostrado daquela forma, o julgador não perceberia. Tá? Então, e você mostrar e convencer o jogador nesse sentido. Mas eu sou bastante grato aí o colégio, tá? Geração Valparaíso, hoje COC, na época do Lucas era positivo, né? Hoje COC. A Laura já pegou o trecho. Sou muito grato a todos vocês, educadores, tá? Porque talvez o meu português, na escrita não, na fala é um pouco complicado, porque é o que eu falei, eu estudei suplência, tudo, eu tive que aprender a escrever, mas eu tenho os vícios de linguagem, porque minha família era humilde, então eu tenho, às vezes, dificuldade. Mas o Lucas dá gosto de a gente ver, então ele tem orgulho dele, da Laura também, tá? E todos que meus filhos são hoje na questão quando eu falo educação, é estudo, né? Porque educação é em casa. Então, porque às vezes muitos pais confundem, acham que é a escola que tem que educar. Não, a escola ela vai complementar a educação que nós damos, né? Vai trazer conhecimentos a respeito de determinadas matérias, né? Então, eu sou muito grato aí ao colégio
tenho uma grande admiração pela dona Ivone, eu acho muito interessante a postura dela, a firmeza que ela tem e a responsabilidade que tem com relação aos alunos, ou seja, ela destemidamente ela consegue colocar, assim, como que eu posso falar, mas respeito, tá? E ela não cede nas posições dela em relação à boa conduta do aluno, a idoneidade do aluno na questão dos estudos. Então, eu só tenho a agradecer vocês aí por tudo que vocês fizeram pela vida dos meus filhos. Então, eu parabenizo o Colégio de Geração e acredito que os demais pais que têm alunos aí devem sentir a mesma satisfação e a mesma gratidão. E parabenizar vocês também por essa iniciativa de levar conhecimento aos seus alunos de modo a dar oportunidade para que eles escolham e descubra qual é a aptidão que eles têm, qual é a vocação que eles têm para a vida profissional. Então, parabéns a vocês, muito obrigado, tá? Deus abençoe vocês. E nós que agradecemos, sucesso para o seu filho, boa sorte, viu? Obrigado. Agora, a senhora Roberta também, que é mãe de um de nossos alunos também, deixa sua mensagem para nós. A dona Ivone, a escola é perfeita, é o que eu tenho para falar, não tenho nada de reclamar, nada. Eu acho que essas lives que vocês estão promovendo são excelentes. O meu menino é pequeno, ele fala que vai fazer medicina, e eu também não sou de interferir, e vamos ver o que vai ser. E gostaria de aproveitar a oportunidade de parabenizar o Dr. Lucas, porque nesse tempo de pandemia, às vezes eu pego algumas aulas, sabe? E o Dr. Lucas ensina a Constituição Federal para crianças de 10 anos, meu Deus. Né? Eu fico assim, nossa, mas eu aprendi isso lá na faculdade de Direito, olha como meu menino está na frente, né? E parabéns, viu, doutor? O senhor tem uma didática muito boa, consegue pôr cada coisa assim, difícil na cabeça das crianças, né? E eu sempre parabenizo na aula. E todos os professores estão de parabéns. Eu estou muito feliz por... Eu gostaria de ter contribuído um pouco aí, abertamente do pessoal aí que quer fazer o direito, né? Nossa, gente, não assustem, tá? Não é nada bicho de sete cabeças, é só estudar, estudar, estudar e estudar. Não tem outra alternativa, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos e parabenizar os colegas que participaram da live, foi muito enriquecedor para mim, viu? Parabéns ao doutor José Carlos, parabéns à doutora Renata, ao doutor Lucas e a dona Ivone. E olha, dona Ivone, a postura da senhora daria uma excelente advogada, viu? Nós agradecemos, muito obrigado pela confiança, viu? E agora eu vou passar a palavra para finalizar para a Renata, que foi nossa aluna aqui do colégio, né? Não cheguei a lecionar para ela, mas deixe a sua mensagem aí para a escola da qual você fez parte. E com certeza eu tenho certeza que você tem muito carinho, né, por ter feito parte dessa história conosco. Sim, realmente, eu estudei muito tempo, né, no Colégio GV, ensino fundamental, aí, ensino médio, concluí tudo no GV. Realmente me ajudou muito ter a base para que eu conseguisse entrar numa faculdade e que também que eu tivesse facilidade, né, para aprender, para concluir essa faculdade, como eu disse. E serve para o pessoal aí que está cursando o ensino médio, para quem está optando aí, escolhendo uma área, você tem que fazer um ensino médio bem feito, para que você, quando chegar na sua faculdade, você consiga também fazer uma faculdade bem feita, tenha uma base boa de estudo, né? É muito, muito importante. E essa live do conhecimento é, assim, algo muito enriquecedor, tanto para nós, profissionais, que foi muito bom, muito gostoso, né? E também para os alunos, porque é uma oportunidade deles estar conhecendo realmente um pouco da profissão, né? Ver aí onde ele se identifica para poder estar seguindo a sua vida profissional. E se dediquem. A dedicação ela é essencial para o seu sucesso. Você só vai conseguir alcançar se você realmente se dedicar. A faculdade tem que ser bem feita também. Tem que ter um momento de lazer, um momento de descanso, de distração, mas também tem que ter o comprometimento. Você tem que escolher alguma coisa que você se identifica e se comprometer com aquilo. Se comprometer com o seu futuro. É o seu futuro
que você está almejando. Então, você tem que ter comprometimento com o seu futuro. Para depois não ter que chegar lá na frente, acho que muitas vezes a gente fala, se eu tivesse estudado, não é? Uma prova lá que você vai meio mal, você fala, se eu tivesse estudado mais um pouco, é a mesma coisa. Fazer uma boa faculdade, para lá na frente você falar, valeu a pena, agora eu consigo avançar, né? Não ter que retornar para estudar o que faltou. Tá? E eu agradeço, muito obrigada, agradeço ao doutor José Carlos, doutora Roberta, foi um prazer realmente participar com vocês, e eu fico à disposição da escola, Dona Ivone, o que precisar, pode contar comigo. Obrigado, senhora Renata, muito gratificante ouvir isso. Muito obrigado aos três, tá? Agradeço, a Dona Ivone passa a palavra para a Dona Ivone novamente agora, e foi um prazer tê-los aqui essa noite. Prazer é nosso. É nosso. Que prazer imenso, que honra, gente, eu estou emocionada aqui com tanto conhecimento que vocês passaram para a nossa comunidade e para os nossos alunos. Eu vejo assim que vocês abriram um leque do direito, né? Porque às vezes o aluno pensa que é só ser advogado. E olha quanto conhecimento rico vocês trouxeram para essa live do conhecimento. Eu tenho certeza que quem tem vontade de fazer direito, ou quem estava na balança, agora se decidiu. Que momento rico! Vocês conseguiram motivar, emocionar e passar muito conhecimento. Vocês três estão de parabéns. E eu tenho uma palavra imensa para vocês. Gratidão. Muita gratidão. Nossa, eu estou de fato emocionada. Eu quero agradecer a cada um de vocês, a cada um. Lucas, obrigada por você estar aqui conosco, representando nossos professores, a nossa comunidade escolar, nossos alunos, nossos familiares. Muito obrigada ao seu tempo que você nos dedicou, com todo esse conhecimento, né? Com esse grande profissionalismo que você tem. Muito obrigada. Doutor José, eu quero lhe agradecer imensamente, dizer que eu tenho muito orgulho da sua família, da dona Rosa, dos seus 2 filhos que estudaram conosco, o Lucas e a Laura, que eu sei que são grandiosos nos estudos e vão fazer uma excelente carreira, excelentes profissionais, seus filhos sempre maravilhosos, educadíssimos. Parabéns para a família. Roberta, nossa mãe querida do Luiz Fernando, quanto carinho pelo Luiz Fernando, parabéns para o seu esposo também, Paulo Rogério, vocês têm uma família maravilhosa, obrigada por estar aqui conosco, e seu filho é encantador, exemplo de aluno estudioso, muito obrigada mesmo, gratidão. Eu que agradeço, estou à disposição, se alguém quiser tirar alguma dúvida jurídica, 96740603, WhatsApp, estou à disposição, viu, gente? Muito obrigada, vamos sim fazer mais. E Renata foi minha aluna, que orgulho tê-la aqui, formada, essa profissional maravilhosa, brilhando. Parabéns, deixo o meu carinho aos seus pais, a Tereza, que foi minha professora aqui na minha escola também, lecionou para os meus filhos, para os nossos alunos, muito carinho por ela, seu pai. Seu irmão, que estudou conosco também, né, o Marcos, saudade dele. Um abraço especial para o seu esposo, para o Rodrigo, tá bom? Muito obrigada. Gente, muito obrigada por esse momento maravilhoso que vocês fizeram acontecer dentro do Colégio GV e Comunidade Escolar. Essa noite ficou marcada por essa live do conhecimento. Muito obrigada, gratidão em nome da minha comunidade escolar, em nome dos meus familiares, alunos, colaboradores, meus queridos professores, muito obrigada. Gratidão mais uma vez, tenham uma excelente noite, que vocês descansem bastante, que a profissão de vocês exige muito, como vocês deram esses grandes exemplos, né? Vocês são abençoados. Obrigada, saúde a vocês e a família, e um carinho enorme a todos, comunidade que está aqui nos ouvindo, muito obrigada. E as perguntas dos nossos alunos na área de Direito, depois eu vou encaminhar a vocês, tá bom? E aí vocês, né, respondendo, a gente devolve para os nossos alunos. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigada mesmo. E agora ainda tem mais uma parte, não saiam. Nós temos a agronomia, a engenharia, vem aí os engenheiros agrônomos, tá bom? Obrigada. Beijos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.